Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu resolvi trazer um vídeo mais focado na parte de educação financeira. Muitos de vocês me perguntam assim, Felipe, como é que faz para analisar ali um fundo imobiliário de papel, de recebíveis imobiliários? Qual é a parte ali mais importante ou as partes mais importantes que devem ser analisadas? E eu resolvi separar aqui dois indicadores que eu entendo que são ali de fundamental importância para que a gente possa verificar ali a saúde financeira daqueles ativos que estão compondo o fundo de recebíveis imobiliários. Claro, não é sempre que essas informações estão disponíveis, que são disponibilizadas ali pelos relatórios do fundo, infelizmente, mas quando é informado ali nos relatórios gerenciais, quando você tem essas informações, esses indicadores ali disponíveis, eles vão te dar um norte ali para você poder ver como é que está a saúde financeira daquele fundo, daquele ativo que compõe um fundo. Mas antes da gente falar quais são esses indicadores, convido você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Tem lá a nossa consultoria de investimentos para que eu possa montar uma carteira para você ou analisar sua carteira que já está montada. Tem também o nosso grupo VIP de WhatsApp, aqui embaixo tem todos os benefícios que os membros possuem na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tem ali o site para você ser direcionado para a página do meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Feitos os avisos, vamos lá então para o tema de hoje. Então, quais seriam, esses dois indicadores? Eu estou falando aqui da razão de garantia da PMT. E aí o que seria, essa PMT? É o valor ali da parcela mensal que deve ser paga ali no CRI, tá? Então, no certificado de recebível imobiliário. Então, esse daí é um indicador de fundamental importância, e um outro indicador de fundamental importância é o LTV. Esse LTV a gente costuma ver com mais frequência nos relatórios, que é o Loan to Value. A gente vai falar, eu vou explicar aqui para vocês o que seria cada um desses indicadores aqui, para que vocês possam entender qual é a importância desses indicadores no momento em que a gente analisa ali o fundo imobiliário ali de papel. Então vamos começar aqui pela razão de garantia da PMT. E aí, só para informar, esse material aqui que vai ser utilizado no vídeo de hoje, ele está disponível no relatório gerencial do Habit 11. Então eu estava estudando ali o fundo, achei esse material aqui muito interessante, porque ele realmente resume e deixa bem claro ali para as pessoas ali o que seriam esses indicadores. Tem outras informações aqui também que são interessantes, mas eu resolvi focar nesses dois indicadores, e eu estou pegando então esse material como base aqui para poder fazer esse vídeo. Então vamos lá. Então o que seria, essa razão de garantia da PMT? Ele vem trazendo aqui o conceito, Então a razão de garantia da PMT é o índice de cobertura dos pagamentos mensais, ou seja, a relação entre o fluxo de recebíveis da carteira pago na conta do CRI em um determinado mês e o valor da parcela do CRI ali, que seria o PMT do mês seguinte, tá? E aqui é interessante que quanto maior for esse valor da razão de garantia do PMT, melhor. Tá? Então aqui a gente tem que ver que quanto maior for, então se você pega lá 150, 200, 240, 400, quanto maior for esse valor ali, é melhor, porque ele traz uma garantia ali maior para aquele ativo. E aí vamos tentar resumir isso daqui, tá? O que seria essa razão de garantia da PMT? Todo mês um determinado valor ele é pago ali na conta do CRI. Então, cada CRI vai ter uma conta, e aí todo mês um determinado montante vai entrar na conta desse CRI. E parte desse valor que entra na conta desse CRI é destinado justamente para o pagamento ali daquela parcela ali mensal do CRI que vai para o fundo imobiliário. Então, vamos imaginar assim, que a conta ali do CRI receba R$400. Mas vamos imaginar que desses R$400, apenas R$100 ele é destinado efetivamente para o pagamento da parcela daquele CRI que faz parte ali daquele fundo. Então repare, eu tenho um montante de R$400 que entra, e desses R$400 apenas R$100 é destinado ali
para o pagamento da parcela daquele CRI que faz parte ali daquele fundo. Então, se eu recebo 400 e desses 400 eu só preciso pagar 100, eu tenho uma margem ali bastante segura, né? Diferente, por exemplo, vamos imaginar que em um outro exemplo, eu, ao invés de receber 400, essa conta do CRI receba R$150. E desses R$150, ele precisa repassar R$100 para o pagamento ali da parcela ali do CRI que compõe o fundo. Então, percebam, então nesse caso aqui, eu já tenho uma margem bem menor, né, de 150 para 100, diferente ali daquele primeiro exemplo, onde aquela conta recebia 400 e dos R$400 ele só precisava repassar ali R$100 para a parcela ali do CRI para fazer o pagamento ali para aquele fundo, tá? Então, isso daí seria essa questão dessa razão de garantia ali da PMT. Então, é por isso que eu falei que quanto maior for essa razão, melhor para o fundo, porque isso quer dizer que quanto maior for, né, vai ser mais dinheiro que vai estar entrando na conta daquele CRI e, por outro lado, né, é uma parcela ali pequena quando comparado ali ao que foi pago na conta do CRI, né? Então é uma parcela pequena que vai ser destinado ali para o pagamento efetivo daquela parcela do CRI ali para o fundo imobiliário. E aí no contrato que rege ali essa operação, né, que rege ali o CRI, é estabelecida uma razão mínima ali de garantia que deve ser paga ali mensalmente nessa conta. Tá? E aí, se porventura esse valor ali ele fica abaixo dessa razão mínima ali que foi pactuado ali no contrato, existem ali alguns mecanismos de segurança que são adotados ali pelo fundo para que ele tenha ali uma certa previsibilidade, também tenha ali uma segurança maior para o recebimento ali daqueles pagamentos. E aí nesse relatório de monitoramento aqui do Habitat, tem um exemplo aqui dessa questão de razão de garantia ali da PMT, quando ela fica abaixo, né, dessa razão mínima ali que foi pactuada no contrato. Então ele traz aqui três exemplos, tá? 3 cenários diferentes. O primeiro cenário é o seguinte, ele tem ali uma carteira com fluxo esperado de R$382 mil por mês, tá? Então vai ter esse fluxo ali entrando para essa carteira, tá? E um CRI com pagamento mensal de 233 mil. Então, desses 382 mil que vai ser recebido nessa carteira ali do CRI, tem que ser pago ali 233 mil para o fundo. E a razão mínima de garantia desse fluxo é de 120%, ou seja, ela tem que ficar até 120% para que o fundo ali entenda que é uma operação saudável, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente repara o seguinte, que tem aqui, né, o fluxo da carteira, que é de 382 mil, como a gente falou, né? E aí existe ali o pagamento realmente efetivo, como deve ser feito, de 233 mil ali do pagamento do CRI para o fundo. Tá? Aqui nesse exemplo, a razão aqui da PMT é de 164%, porque eu vou pegar aqui esses 382 mil, deixa eu abrir a calculadora aqui para vocês poderem ver, tá? Eu vou pegar aqui esses 382, tá? E vou dividir por 233. Então aí reparem aqui, né, que eu vou ter que, e aí que eu venho e multiplico por 100, então eu tenho aqui 163, né, e 94, então, arredondando 164 ali por cento, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Todo esse valor excedente que vai ultrapassar esses 233 mil, ele vai ser destinado para a sociedade de propósito específico que foi criado ali para aquele fundo, que seria ali de 149 mil, porque eu vou pegar esses 382 mil, diminuo dos 233 mil, que é a obrigação ali com o fundo, o que sobra é entregue ali para a SPE. E aí, continuando aqui, nesse segundo exemplo agora, a gente viu que a carteira ali, que o fluxo esperado naquela carteira era de 382 mil, certo? Nesse segundo exemplo, vai ser recebido apenas 325 mil, não mais os 382 mil, apenas 325 mil,
Tá? Então, for recebido 325 mil, com esses 325 mil eu ainda consigo pagar ali aquela obrigação com aquele fundo, né? Então, aí eu vou ter ali o pagamento dessa obrigação de 233 mil e sobra 92 mil ali para a SPE. Então, foi devolvido ali 92 mil para a SPE, só que aqui a gente já repara que já houve uma redução nessa razão aqui da PMT. Por quê? Eu vou pegar esses 325 mil e vou dividir por 233 mil, que vai dar justamente essa razão aqui de 140%. Então, vocês já reparem já que quando comparado com esse primeiro exemplo, essa razão do PMT já diminuiu e ela diminuiu justamente porque já entrou um fluxo aqui de caixa nessa carteira aqui, menor do que no primeiro exemplo. E um outro ponto aqui também interessante é o seguinte, porque muitas vezes a gente lê nos relatórios ali assim, as operações do fundo estão saudáveis e apresentam um índice de inadimplência de 10%, de 15%. Aí você para e pensa assim, poxa, como é que está saudável se eu tenho uma inadimplência ali? É meio que incongruente, né? Só que aí a sua resposta está justamente aqui. Porque o que acontece é o seguinte, nesse exemplo aqui, em que o fluxo da carteira, em que o fluxo esperado ali era de 382 mil, mas ele recebeu apenas 325 mil, reparem o seguinte, eu estou com uma inadimplência aqui, porque era para eu ter recebido 382 mil, só que na verdade eu recebi 325 mil. Tá? E aí essa inadimplência vai representar 15% desse meu valor, porque se eu tenho 382 mil para ser recebido e só recebo 325 mil, isso daqui é um desconto ali de 15%. Então eu tenho uma inadimplência aqui de 15%. Só que pelo fato desse fluxo aqui que foi recebido nesse mês, né, na carteira de CRI ter sido maior do que a obrigação com o fundo, que é de 233 mil, o fundo passa ileso. O fundo é como, enfim, é como se para o fundo não tivesse acontecido ali nada, porque ele está conseguindo receber aquela obrigação, ele está conseguindo receber ali aquele pagamento mensal daquele CRI. Então, por isso que muitas vezes a gente lê isso, né? Ele está com a estrutura saudável, mas apresenta um índice de inadimplência de tanto. Então, justamente por conta disso. E aí aqui ele traz uma observação aqui interessante, tá? Enquanto a razão estiver enquadrada, ou seja, acima de 120%, nesse exemplo que a gente deu, né? Como, de novo, somente ratificando aqui, né? Essa porcentagem ela vai ser ali estabelecida caso a caso. Cada contrato vai estabelecer ali uma razão ali, enfim, que acha ali interessante, uma porcentagem ali que acha interessante, tá? Então, voltando para cá. Então, enquanto a razão estiver enquadrada, ou seja, acima de 120%, o fluxo da carteira é utilizado para pagar o CRI e o valor remanescente é devolvido ali para a sociedade de propósito específico, a SPE, que foi a responsável ali por desenvolver aquele empreendimento. Tá? Isso acontece nos dois cenários que nós vimos aqui agora. Então, nesses dois cenários, acontece justamente isso. A gente viu que a razão PMT estava acima de 120%, o fundo ali entra o fluxo na carteira ali do CRI, né? Daquela parte do fluxo que entra na carteira do CRI, parte vai ser destinada ali para o pagamento mensal ali do CRI e o que sobra é devolvido ali para a SPE, tá? Agora, nesse outro exemplo daqui de baixo, a gente já tem uma situação diferente, tá? Porque o que acontece aqui é o seguinte, aqui foi cometido um engano, tá? Aqui nessa parte aqui não é 268 mil de pagamento, é 233 mil, como aconteceu ali nos outros ali de cima, tá? Mas só para deixar isso aqui claro. Então, aqui nesse exemplo aqui, foi entrado ali na carteira do CRI 268 mil, ou seja, então ele está com 30% aqui de inadimplência e tem que ser repassado ali para o pagamento mensal daquele CRI para o fundo 233 mil. Ou seja, a minha razão PMT aqui está em 115%, abaixo daquele mínimo exigido ali como uma garantia para o fundo. E aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Caso a razão fique abaixo de 120%, nesse exemplo aqui, não há devolução de valores para a SPE. E o excedente
que seria 35 mil reais, né? Porque a gente vai pegar 268 mil daqui, do que entrou ali na carteira do CRI, e diminuir 233 mil, que foi o pagamento ali mensal para aquele fundo. Então vai sobrar 35 mil. E esse 35 mil é utilizado para a amortização extraordinária do CRI. E aí, nesse caso, não é devolvido nada para a SPE, tá? A SPE aqui a gente vê que ela fica com zero. Então é um mecanismo de segurança que o ativo tem, né, para tentar ali o máximo possível fazer com que essas obrigações ali sejam honradas, tá? Bom, se tiver ficado alguma dúvida aqui em relação a isso daqui, depois vocês deixem aqui embaixo nos comentários, porque eu terei o maior prazer em responder. Vamos agora ver ali o outro indicador que eu falei, que era de fundamental importância, que é o LTV, que é o Loan to Value. Então aqui no Loan to Value, né, o que seria esse Loan to Value? Ele é um indicador que ele serve para determinar ali o percentual entre o valor da garantia, tá, e a dívida que ela representa. E aí aqui, diferente do que ocorre com a razão de garantia PMT, que a gente viu lá em cima, quanto menor for esse indicador, melhor para o fundo, porque isso vai representar ali uma operação ali com um risco menor, tá? Um ativo ali com um risco menor. Vamos pegar aqui para vocês a calculadora para vocês poderem entender esse exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenha uma dívida de 200 mil. 200 mil não, vamos botar 100 mil, tá? Imaginar que eu tenho uma dívida aqui de 100 mil. E aí vamos imaginar que para essa minha dívida aqui de 100 mil, eu dou como garantia ali 200 mil reais, tá? Essa dívida tem como garantia 200 mil reais. Então eu vou pegar o valor daquela minha dívida e vou dividir pela garantia ali daquela dívida. Nesse caso aqui, eu vou pegar, multiplico por 100 e aí eu tenho aqui o meu LTV, que é de 50%. Tranquilo? Então, nesse exemplo aqui que eu dei, que eu tinha 100 mil de dívida e 200 mil aqui de garantia ali, que estava garantindo aquela dívida, o meu LTV ficou em 50%. Agora, vamos imaginar o seguinte, a mesma dívida de 100 mil, tá? E aí agora vamos imaginar que eu tenho ali uma garantia, um imóvel, enfim, uma garantia ali que vai garantir ali aquela dívida de 300 mil. Eu vou dividir então 100 mil por 300 mil. Olha o meu LTV de quanto é que foi? 33%. Ou seja, reparem só, quanto maior for, né, esse valor desse imóvel, ou enfim, das garantias que eu estou dando ali naquela operação, menor vai ser esse meu LTV. Naquele primeiro exemplo, que era 100 mil de dívida e 200 mil de garantia, tinha dado 50%. Aqui nesse exemplo, que foi 100 mil de dívida e 300 mil de garantia, já foi para 33,33%. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu tenha uma dívida de 100 mil e eu entrego ali como garantia, enfim, um valor ali de, sei lá, 150 mil. Agora, reparem para quanto é que foi o meu LTV. Tá? O meu LTV agora foi para 66%. Então, de novo, aqui, quanto menor for o LTV, melhor para aquela operação que aquele LTV está relacionado, né? Porque nesse caso, isso representa que a minha dívida ela está sendo garantida por um imóvel que tem ali condições de arcar, né, com aquela dívida ali, caso venha a dar algum tipo de problema, default ou alguma coisa nesse sentido, e enfim, e precise ser executado, entrar com um processo judicial e assim vai, tá? Eu particularmente, eu acho interessante ali um LTV até 60%, 70% no máximo, eu acho um LTV ali é interessante. Claro, quanto menor esse LTV, melhor, né? Mas eu acho que até nessa casa entre 60% e 70% é um LTV ali interessante. Lembrando ainda que se a gente precisar, né, por exemplo, entrar
com uma ação judicial para poder executar aquela garantia e porventura for um imóvel que foi dado ali como garantia e precisar esse imóvel ser leiloado, na grande maioria das vezes existe uma depreciação muito grande nessa venda desse imóvel por leilão, né? E aí muitas vezes essa depreciação ela chega ali até 50%. Então, se a gente fosse pegar ali o pior dos cenários possíveis, né, seria interessante que a gente tivesse um LTV de até 50%, mas, enfim, dependendo da operação, da estrutura daquela operação e tudo mais, acredito ali que LTV até 60%, 70% no máximo estourando, é um LTV ali considerado ali interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje foi um vídeo mais técnico, né? Mais, enfim, voltado para essa parte ali de como, enfim, analisar esses ativos, principalmente o CRI, né? Dentro da carteira do fundo imobiliário, para ver se ele tem um risco maior, um risco menor. Claro, não é somente isso daqui que vai fazer com que você identifique se é um fundo de maior risco ou menor risco. Você tem que ver também outras situações, concentrações de ativo, segmento que aquele ativo ele está inserido, né? Quais são as garantias que foram dadas ali naquele ativo. Então, enfim, existem outros fatores que devem ser analisados para a gente poder fazer a classificação se é um fundo high grade, se é um fundo middle risk, se é um fundo high yield. Então, enfim, mas esses dois aqui já servem ali para vocês terem uma boa base, e não é sempre que a gente vê, né, pessoas comentando sobre essa questão. O LTV a gente até vê com uma certa frequência, mas essa razão garantia PMT não é sempre ali, a gente não costuma ver com muita frequência, até mesmo porque a gente não vê essa informação com muita constância nos relatórios, infelizmente, né? Enfim, os fundos ali, principalmente os fundos ali de maior risco, deveriam deixar mais claro esses indicadores, né, para os cotistas ali, justamente para jogar de forma mais transparente. Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Não deixe também de ativar aí o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos futuros aqui no canal. Também, se você tiver ali alguma sugestão de ativo que gostaria de ver analisado, então algum tema que gostaria de ver abordado aqui no canal, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Feedbacks ali com críticas, sugestões, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E por fim, convido você novamente a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA. Não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Vem falando ali sobre a consultoria de investimentos, para que eu possa analisar sua carteira de investimentos ou montar uma carteira de investimentos para você, se você tiver interesse. Vem falando também sobre o nosso grupo VIP de WhatsApp. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros do grupo possuem, e também vem falando ali sobre o livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar essa educação financeira com foco na geração de renda passiva para o maior número de pessoas possível. Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.